Tá aí uma pergunta que é difícil e a resposta não pode ser simplista, né? Às vezes a gente acha que educar filhos é que nem matemática, 2 mais 2 é igual a 4. E não é, né? Na verdade, a gente sabe que existem princípios, que existem pressupostos, que existem passos que precisam ser dados, que corroboram e que contribuem para a formação e edificação do caráter de uma criança que vai, ou que venha a se tornar, melhor dizendo, um adulto comprometido com Cristo e com o seu evangelho. Mas eu entendo que não há mágica, né? E compreendo que, infelizmente, mesmo que você siga todos os princípios e pressupostos, isso não significa dizer que você vai ser bem-sucedido. Contudo, as Escrituras vão nos ensinar algumas coisas. A primeira coisa que as Escrituras vão nos ensinar é que nós devemos ensinar a criança no caminho, né? Não é o caminho. A gente tem esse conceito, essa percepção de que a gente precisa ensinar. Aquela história, né? Faça o que eu estou dizendo, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sabe aquele ditado popular, né? Mas não é isso. É fazer a criança caminhar, ou olhar, observar, é ver de que maneira os pais lidam, por exemplo, com o evangelho, né? A gente vê, por exemplo, nos dias de hoje, uma sociedade secularista como a nossa, muita gente no domingo, no dia do Senhor, preferindo substituir o culto público, por exemplo, assistir o jogo de futebol do seu time de coração, ou mesmo ir a um passeio no shopping, e nada contra a shopping, nem tampouco contra a futebol. Mas a criança, ela começa a crescer e a perceber que o pai e a mãe, quando deveriam estar se preparando para ir para o culto, já não têm o mesmo desejo, a mesma vontade, ou não fazem como talvez fizessem outrora, e aí eles percebem efetivamente que os pais não levam aquilo tão a sério. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exemplo é importante. Ao mesmo tempo, da vida devocional, do temor, né? Filhos que olham para os seus pais comprometidos com a oração, comprometidos com o estudo bíblico, filhos que olham para os seus pais e veem a forma com que eles se relacionam, maridos respeitando suas mulheres e mulheres respeitando os seus maridos, maridos amando as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e da mesma forma, mulheres se submetendo aos seus maridos. Enfim, o exemplo, ele é fundamental. Segunda coisa, que eu entendo, que é trazer a centralidade das Escrituras para dentro de casa, né? Isso é fundamental, né? É indispensável, é sine qua non, é mister que os pais entendam a responsabilidade, desde da tenra idade dos seus filhos, dos seus pequeninos, de ensiná-los, né, no caminho do Senhor, de orar com eles, de instruí-los, de rogar a Deus que os abençoe, de desenvolver uma vida onde há cumplicidade de relação entre o indivíduo e Deus, de desenvolver um relacionamento familiar onde Cristo se faz presente através, por exemplo, do culto doméstico. É claro que existem outras tantas coisas que podem e que devem ser observadas, mas eu entendo que a gente pode, de certa forma, construir relacionamentos ou famílias saudáveis, ou mesmo filhos saudáveis através do exemplo e através da centralidade das Escrituras na nossa casa.